Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à Impressão Crítica, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre o filme Backrooms, Um Não Lugar. Filme dirigido por Ken Parsons, cineasta estreante, e estrelado por Chiwetel Ejiofor, de 12 anos de escravidão, e a minha xará, Renate Reinsve. Ela que foi indicada ao Oscar neste ano de 2026 por Valor Sentimental e também estrelou A Pior Pessoa do Mundo. Temos entrevista com a Renate sobre Valor Sentimental e todo o elenco do filme aqui no nosso canal no YouTube e também no nosso site. Bom, vamos falar sobre esse filme que é um sucesso, um fenômeno de bilheteria e que antes mesmo de se tornar esse sucesso nas telonas, já vinha causando uma comoção nas redes sociais e no próprio YouTube, Kel. Você conhecia a história de Backrooms antes de assistir ao filme? Gente, eu me sinto uma alienígena quando se diz que é um fenômeno nas redes, que só se comenta sobre isso e etc, porque eu estava alheia a todo esse buzz. Você estava perdida ali nos backrooms. É. Na verdade, eu estava mais na realidade dura mesmo do trabalho, mas enfim. É curioso, porque eu consegui ver o filme sem ter nenhum tipo de impressão anterior, sabe? Nenhum tipo de trailer, nenhum tipo de imagem. Acho que eu já tinha visto a imagem do protagonista. Sim. Do Chiwetel. Cartaz, né? É, aquela coisa isso. com aquele papel de parede. E da Renate também. Mas eu não tinha lido sobre, não tinha visto nada na rede social. E eu gosto disso. Quem me conhece sabe que eu gosto de manter, né? Sim. Manter essa coisa do não saber, já que estamos falando em não lugar, é o não saber, de chegar, sabe, livre, assim, o mais livre possível para um filme. E eu achei interessante porque esse filme tem todo um buzz anterior ao buzz atual, né? Que no caso é o buzz lá dos anos 90, né? Essa coisa dos backrooms, das creepypastas. Cara, isso também... Tipo, eu acho que é mais anos 2000, ali, início dos anos 2000, quando essa história começou. Eu passei batido por isso também, porque eu nunca vi em fóruns sobre esse tipo de história, né? Mas você frequenta esses fóruns? Óbvio que não. Porque é isso, o fenômeno ele surgiu mais para essa geração que frequenta esses fóruns do Reddit, né? Esses lugares onde tem assunto de tudo quanto é tipo, né? Inclusive essas lendas urbanas, de internet principalmente, elas surgem nesses espaços. E foi aí que o diretor, o Ken Parsons, frequentava esses fóruns. Ele tinha 16 anos na época e foi aí que ele começou a desenvolver um projeto inspirado nessa lenda urbana, desses lugares vazios, né, imensos, que parece um escritório, um monte de corredor, salas vazias, né, com aquele padrão de papel de parede, móveis, né, uns espaços bem perturbadores, de certo modo. E aí ele desenvolveu no canal dele no YouTube um curta-metragem, depois uma série de vídeos, baseado ali numa descoberta, meio found footage e tudo, e isso obviamente viralizou. E, ao viralizar, chamou a atenção da A24, né, o estúdio que acabou o contratando. Ele se tornou a contratação mais jovem da A24. Ele tinha 17 anos quando assinou, tinha 20 quando o filme foi realizado, posteriormente lançado, nesse ano de 2026, e virou esse agora fenômeno de bilheteria, né? E um fenômeno de bilheteria, que se compara também a um outro longa de horror, né? Um outro longa que foi lançado recentemente, que é o Obsessão,
feito também nos mesmos moldes, né? O diretor surgiu também dessa coisa dos criadores de conteúdo para YouTube, assinou com o estúdio, fez um filme com baixo orçamento e tudo ali, fez um fenômeno de bilheteria. 2 filmes que quebraram a roda de Star Wars, porque o Mandaloriano e Grogu, temos inclusive também impressão crítica sobre esse filme aqui no Cinematório, ficou para trás na bilheteria desses 2 filmes independentes, né? Então, estamos vivendo esse momento em que os creators estão tomando o lugar dos filmes de grandes estúdios, né? E se tornando esse fenômeno, mostrando também que o público está mais interessado nesse tipo de história, né, do que nas franquias, né, nas repetições, nos padrões, nos ciclos, pegando aí já o gancho do enredo do filme. Não sei se está valendo para todo o cinema independente, né? Acho que a gente pode fazer um recorte aí em relação ao cinema de horror, que eu vejo muito mais esse interesse pelos diretores novos, pelos diretores, né, que a A24 também investe, e outras produtoras que são famosas, assim. Eu acho que, no geral, mesmo, franquias e filmes tradicionais e formulaicos ainda continuam ganhando muito espaço e muita bilheteria. O que consegue quebrar com isso está sendo o horror, assim. E essa coisa toda dos creators eu acho interessantíssima, porque YouTube acaba sendo um lançador de talentos, né? A gente já viu isso acontecer com música, pessoas que publicavam seus vídeos cantando e aí se tornam grandes artistas globais. E agora a gente está vendo isso acontecer também com cineastas, né? Muito novinhos, né? Então, sim. É impressionante, assim. E que, claro, explora muito bem a coisa da internet, né? Tipo, considerando que eu fui pesquisar, obviamente, sobre creepypastas, que eu achei isso bem interessante, por ser algo coletivo, assim, né? Que as pessoas criam em conjunto, né? Cada uma vai colaborando ali para essa história de horror ali, que vai sendo criada a partir dessas imagens, desses lugares limiares, assim. E aí, eu achei curioso porque, de certa forma, algo que é compartilhado acaba se tornando, no cinema, de autoria de alguém, né? Então, eu acho esse contraste interessante até pra gente pensar. De autoria e copyright, né? De alguém, de uma empresa. E pensando que essas imagens, esses backrooms, essas salas intermináveis de corredores labirínticos, que causam tanto pavor assim, tem a ver também com corporações, né? Tem a ver com capitalismo. E aí eu fico, sabe, me dá um... eu começo a pensar nos contrastes disso, assim. Sim, o quanto que na internet, enquanto uma creepypasta, achei esse nome também incrível, creepypasta, ele parece que tá à margem desse sistema, né, de que um tem o domínio sobre a história, né, um tem a propriedade. Quando ele vai para o cinema, acaba que é uma coisa de propriedade, de assinatura e tal. E então, a gente está falando da A24, que por mais que seja um estúdio de origem independente, hoje não se pode se considerar um pequeno estúdio de garagem, qualquer coisa nesse sentido. É uma grife. A A24 é uma grife. Ela tem não só o seu padrão estético, de certo modo, que a gente reconhece em filmes da A24, mas também tem uma estrutura, né, de produção que difere muito do que se considera o cinema independente, o cinema que surgiu lá
não vou nem voltar em Nova Hollywood, não, mas ali nos anos 90 mesmo, quando teve como é que fala? O levante dos filmes indies estadunidenses, né, no Festival de Sundance e tudo, é bem diferente do que é a A24 hoje. No início até se compara, mas o que ela é hoje, né, já é algo que já é um estúdio mais de médio porte do que pequeno. Então, tem que se considerar isso e eu concordo com você. Há contrastes e contradições aí que a gente pode levar em conta, né? Sim, quando a gente sim. analisa de onde que surgiu essa história, como que ela se desenvolveu e que ela é hoje quando chega para esse grande Exato. público, que conquista essa bilheteria enorme e, claro, veremos continuações, isso provavelmente vai se tornar uma franquia, não se sabe até onde o próprio diretor terá controle sobre isso, né? Como que outras pessoas vão se apropriar, enfim. Eu acharia interessante. Ganhou uma outra dimensão. Né? Eu acharia interessante se a partir desse material de origem que se ramifica, né? E que pega aí várias colaborações, se esse filme de repente lançasse um novo tipo de franquia, assim, no sentido de uma colaboração de autoria para continuar essa história, sabe? Uhum. Enfim, tô viajando aqui, mas é só porque eu achei esse contraste interessante. Sim. E essa coisa, né, da A24 tem uma estrutura, eu acho que a estrutura dela para divulgação, para criação de interesse de público também é muito boa. Porque tem um trabalho bom ali de marketing, sabe? De prévia mesmo, de criar o interesse das pessoas pelo que a A24 faz, assim. Sim. Por mais que eu, às vezes, consiga fugir disso, eu percebo que é a produtora que mais chega informação pra mim, assim, né, de filmes de horror, principalmente. Raramente eu não sei de algum lançamento da A24 por alguém, assim. Tem sempre alguém comentando. E tem sempre essa coisa estética muito bem desenvolvida também. Então a gente tem que até reconhecer o mérito de uma construção de identidade, sabe? Com certeza. Olha, a partir de agora vamos falar sobre o filme com spoilers, tá? Então, quem ainda não assistiu, já fique avisado de que a gente vai comentar sobre cenas, nossas impressões, interpretações sobre o que acontece ali. O roteiro de Backrooms não foi escrito pelo Ken Parsons, apesar da ideia, né, do filme ter surgido dele. Quem escreveu foi o Will Sodick, que também está no seu primeiro longa, mas já tem aí uma carreira em séries de TV. Bom, adentrando nos Backrooms, vamos comentar aqui sobre aspectos estéticos e também narrativos dessa história, que é ambientada nos anos 90. Tem toda essa estética ali das câmeras de vídeo, né, e se apropria de uma forma muito legal e orgânica e funcional da questão dos found footages, de você ter as imagens encontradas, né, que a gente lembra, é claro, de A Bruxa de Blair, que tornou isso popular, apesar de não ter sido o filme que inventou a roda, né, mas foi o que tornou isso popular lá no finalzinho dos anos 90. Então você tem... Não é que o filme todo seja filmado dessa forma, mas quando esses elementos imagéticos de found footage surgem, eu gostei bastante e me deu, inclusive, que é diferente do Bruxa de Blair, né? A Bruxa de Blair é todo found footage. Sim. Mas nos momentos em que essas imagens gravadas ali com câmera, de vídeo e tudo surgem, me deu essa sensação de você trazer o realismo para o fantástico de uma maneira que funciona muito bem dentro dessa proposta do filme. Então você tem primeiro aquela cena de abertura com aquela pessoa que você parece que está ali pesquisando e de repente ela é atacada.
E depois, um pouco mais adiante, você tem as filmagens feitas pelo próprio protagonista, vivido pelo Chiwetel Ejiofor. Então, eu acredito que isso é apropriado pelo filme, né? Essa estética da found footage é apropriada pelo filme de uma maneira muito eficiente. Eu gosto também, o que também explica muito do sucesso do filme, eu acho. Porque, querendo ou não, a gente tá vivendo aí uma grande onda nostálgica em relação a ao que é analógico, né? Verdade. Então, os jovens estão muito interessados pelo analógico, comprando câmeras que são analógicas. Fone de ouvido com fio. Eu uso fone de ouvido com fio, tá? Mas é porque eu prefiro mesmo, assim. Essa coisa do pode acabar a bateria, sabe? Do Bluetooth e tal. Eu não gosto, então eu prefiro ter o fone com fio. Não tem nada a ver com saudosismo, não. Tá certo. Porque fio, enfim, se a gente for discutir aqui, fio tem muita coisa chata, né? Sim. Se isso aqui, por exemplo, não existisse, seria muito melhor. Mas, enfim, tem isso, né? A gente tá vivendo aí uma época de volta a essa... Até um certo fetiche com essas coisas. Sim. Mas o filme usa não só para se alinhar a essa onda, né? Mas porque, como você bem falou, é funcional para o que está acontecendo, para a época em que ele se passa. E também porque, além do hiperrealismo, ele também cria uma nostalgia distorcida, sabe? Ele está falando de distorções, né? E aí, me parece, assim, que essa linguagem do found footage, além de trazer essa camada de realismo pra gente, assim, te coloca em primeira pessoa também, né? O que traz mais ainda a sensação de que você foi transportado para aquele universo, né? Nessa coisa do... o seu olho é a câmera que tá ali, né? Então, o que você enxerga é o que o personagem está enxergando, assim. Então, você se torna uma coisa só. Eu acho que é também um recurso para dizer do estranho, sabe? Para te desestabilizar, porque, assim, com a alta resolução das imagens, essa coisa de tudo muito nítido, de tudo muito maravilhoso de se ver, quando a gente vê, por exemplo, um jogo em 4K, eu acho a coisa mais linda do mundo, assim. Né? Que você vê detalhes, você vê as cores muito bem. Então, você cria mais confiança nisso, sabe? Tipo, você dá uma... Como é que eu vou dizer? Você embarca nisso com mais confiança, assim. Que você tá vendo tudo muito nítido. E aqui, apesar do real, né? De uma coisa crua, ele te desestabiliza, porque você não tem as imagens muito claras. Né? Aquilo ali também te confunde. Sim. Aquilo ali também te tira a confiança do que você tá vendo, do que você tá descobrindo, do que você tá vivendo. Então, eu acredito que faz parte de uma proposta de desorientação, além de trazer essa crueza de uma sensação realista, sabe? Porque é uma imagem que não é tão nítida, né? É uma imagem que não é tão óbvia pra gente. Ela tem lacunas, né? E aí, nessas lacunas, a gente vai tentando preencher, assim. Então, por isso que é tão funcional pro filme, porque a gente tá vivendo algo que ninguém sabe o que é. E aí, o found footage, eu acho que casa perfeitamente com essa coisa da primeira pessoa e com essa coisa do desestabilizar a sua imagem mesmo, assim, né? Além da gente ter também essa coisa dos glitches, né? A gente ter essa coisa da falha mesmo, que faz parte, assim, desse lugar
que é um não lugar, na verdade. Isso é importante, né, de dizer que é um não lugar mesmo, assim, que não tem identidade nenhuma, não tem relações, as coisas são muito enigmáticas, assim. Então, Sim. é muito legal. Eu gosto muito de como esse ambiente, ele é o próprio horror, assim. Não precisa de mais nada. Não precisa ter monstro, depois vai ter, mas assim, só o ambiente já é aterrorizante pra mim, assim, só como ele é enquadrado com todos esses elementos, ele já se torna ameaçador pra mim. Então, eu acho essa primeira parte do filme, esse primeiro texto do filme, incrível, porque é só a sensação, sabe? De tipo, gente, onde eu estou? Onde e o que virá disso? Exato. É esse mistério, né? Que me lembra muito isso, com todas as ressalvas e aspas que se pode colocar aqui, quando o David Lynch filma esse mesmo tipo de ambiente. Você não sabe o que esperar daquilo, o que vai sair dali, o que vai sair daquele corredor, daquela esquina, de trás daquele muro. Né? Então, me remete a esse tipo de cinema. Sim, me remeteu a Lynch também, que é ótimo, né? É ótimo, claro. E me remeteu, em termos de sensação, ao medo que eu fiquei quando eu assisti A Bruxa de Blair pela primeira vez no cinema. Porque ali você tinha o primeiro contato com um filme todo de found footage. Então você ficava também sem saber assim, o que esperar daquelas imagens, né? Tinha uma coisa ali do mistério, do inesperado, do que poderia sair da floresta, depois da casa que eles entram lá. Esse tipo de imagem foi, né, sendo repetida em vários tipos de filmes, né, que tornaram o found footage uma coisa batida, né? Então, eu acho que aqui há uma revalorização desse tipo de imagem. Sim. Mas mesmo nas imagens, nas cenas que não são com essa estética, você também tem essa sensação do, meu Deus, né? O que a pessoa vai virar ali, a hora que para, assim, fica filmando o escuro, né? Aquele corredor escuro, sem nada, assim, de repente só mexe uma coisa, você fica, opa, né? Eu dava, lá no cinema, eu assistindo junto com a Kel, eu dava uns trancos, assim, porque eu assusto mesmo. Tem gente que não liga, né? Que vê filme assim, não assusta nem nada. Isso vai da experiência de cada um. Eu reajo, cara. Eu sou menos do pulo, né, do jump, e mais da tensão, assim. Eu às vezes travo o dente aqui, né, aquela coisa do... E aí, nessas horas em que tá indo, tá seguindo, o corredor acaba, tem um canto escuro, e vira pro outro canto pra ver o que vai acontecer, se vai vir algo, se não vem. Tipo, não... Pode não ter nada, não tá acontecendo nada ali, mas só essa sensação de não saber, né? E não é também só a sensação de não saber, é o lugar como ele é, né? Esse não lugar mesmo, de ter coisas estranhas, né? E é curioso, porque é isso, assim, é um não lugar, que parece comum, mas nos detalhes é que ele traz a estranheza, né? Então, assim, é uma inclinação, é mesmo essa coisa sem fim, né? E sem móveis. Como assim, né? Tanto espaço e sem móveis. Isso já causa um negócio esquisito, sabe? A mesma coloração, a luz fluorescente. É um não lugar com coisas fora do lugar. Exatamente. Né? E é isso que torna a coisa perturbadora. Né? E aí te dá a sensação também de claustrofobia, né? De mesmo que às vezes não seja apertado, porque tem os lugares apertados também, né? Que eles passam por lugares assim, que eles ficam exprimidos, mas tem lugares muito amplos também. Mas mesmo nesses lugares muito amplos,
você sente aprisionamento, sabe? Seria o inverso, né? Na amplidão, você ia sentir algo diferente. Mas por que isso é assustador? Mesmo quando tá gigante, você sente que tá aprisionado, assim. É muito interessante. Sim. Voltando nessa pauta do surrealismo que eu trouxe, né? E só reforçando aqui, não estou dizendo que o filme é lynchiano ou qualquer coisa nesse sentido. Tem elementos ali que me remeteram a um certo modo de filmar do Lynch, né? Nessas coisas que você está diante do inesperado, né? Mas o que eu gosto aqui no Backrooms é como ele constrói esse surrealismo industrial, que tem cenários cuja base principal são essas salas, corredores, a iluminação artificial, os móveis, itens de decoração, papel de parede com padrões, né? E alguns cenários me lembraram instalações de Inhotim. Com essas partes dos objetos entrando no chão, sabe? Saindo do teto, das paredes. Já fui, não exatamente só em Inhotim, né? Mas em outros museus. Já fui em algumas exposições, assim, que você encontra esse tipo de construção, né? Com objetos, assim, que você vê só uma parte, assim. Ali, no caso do Backrooms, tem uma hora que o tio Etel Ejiofor tá caminhando assim, aí tem isso, né? Uma cadeira que metade da perna da cadeira tá entrando no chão, tem os lemes, né, de navio assim saindo do teto, umas coisas assim arte contemporânea. Me lembrou, sabe? Assim, pô, parece que eu tô numa galeria lá de Inhotim. Mas ao mesmo tempo essa direção de arte, essa construção toda dos cenários me remete a essa mistura de Escher, quando você tem, né, aquelas imagens famosas das escadas que sobe e desce, né, uma encontra com a outra. Lewis Carroll, pensar em Alice no País das Maravilhas, né, a porta pequena que parece que a pessoa está saindo ali, depois ela fica gigante. E, claro, Salvador Dalí, quando você pensa, né, naquelas pinturas que você tem os objetos derretendo, né, e tudo mais. Uhum. Só que aí é que está um dos problemas que eu tive com o filme. Esses cenários, em muitas vezes, me pareceram mais lúdicos do que aterrorizantes. Então, me dava, na verdade, a vontade de andar por esses cenários. Mas eu acho que tem a ver com isso. Eu queria estar ali, eu queria estar percorrendo aquilo ali, vendo aquelas coisas estranhas. Porque isso também tem a ver com o horror. O horror não é só algo que te repele, é também algo que pode te fazer ficar intrigado, sabe? É uma certa contradição também disso, né? Nesse sentido de que você se sente fascinado também, sabe? Por esse mundo, assim. É aterrorizante em alguns momentos, mas também é fascinante. Por quê? É uma coisa que não é comum, sabe? Não é o comum do que você tá acostumado a ver, tipo, os móveis que parecem derretidos, as escadas que levam para portas de proporções que dão a entender que não tem como passar ali, sabe? Então, assim, acaba que eu acho que dá como que eu vou dizer? Acaba que faz o cérebro da gente dar uma chacoalhada mesmo. Nesse sentido, tipo, sabe? É o glitch. Sim. Mas eu acho assim, a princípio não é aterrorizante, depois se torna. Claro, a maioria dos lugares se tornam perturbadores e acontecem coisas ali que levam os personagens a momentos de fatalidade mesmo, né? Só que o que eu estou dizendo é que tem muitos lugares por onde eles passam e que na maior parte do filme não me causou essa sensação de tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Sabe? Muitos lugares eu realmente achei divertido, sabe? E não no sentido do fascínio, assim, do desconhecido, que é próprio do cinema de horror, que é próprio do surrealismo e tudo, mas muito assim, porque me parecia que
que era um lugar legal de você estar, sabe? Então isso me afastou um pouco e me falei assim, gente, mas parece que eu não tô vendo um filme de terror, sabe? Então, assim, em boa parte, e eu tô dizendo isso, boa parte mesmo, eu me senti assim, mais confortável do que desconfortável. E aí me deu uma certa... um estranhamento do que é o propósito desse filme, porque deveria ser isso, né? Você está nesse lugar que de tão comum e ao mesmo tempo ter coisas que quebram esses padrões do que você considera comum na sua realidade, isso deveria te causar um desconforto, uma perturbação. Mas eu senti que esses momentos eles são mais pontuais do que, sabe, criar uma atmosfera mais sufocante, assim. Entendeu? Aí a gente entra numa outra camada do filme, que é a psicológica. Sim. Que eu acho que tem a ver com o que essas coisas remetem para cada um também, né? O que essas imagens te causam em termos de simbolismo, sabe? Como você está dizendo. Te trouxe uma sensação lúdica, né? Porque, de repente, você pensa aquelas peças ali e você pode brincar com elas. Esse tanto de móveis, sabe, empilhados ali. Aquilo realmente não assusta a princípio, sabe? Parece que é um lugar onde você não precisa manter uma organização lógica. Então, você pode, sabe, brincar mesmo. Então eu acho que tem muito a ver com isso, sim, com uma percepção psicológica de cada um sobre o que aquelas imagens, aqueles ambientes, aqueles cômodos trazem, assim. E eu acho que o horror tá mais nesse lugar mesmo do desconhecido e tal, mas também de como esse espaço ele é também muito, você falou industrial, mas eu diria corporativo, sabe? Muito do que a gente vive hoje, dessas coisas de padrão, de corredor, de espera, a coisa das luzes, né? Industrial. Inclusive, no sentido da produção industrial, né? De ser uma coisa feita em massa, de você encontrar isso em N lugares. E padrão, né? Tem a ver com padrão também. De formas semelhantes, né? Tem a ver com padrão também. Que aí tem até o Marc Augé, que é o autor francês que define sobre não lugar, sabe? Aí ele vai falar disso, assim, de lugares de transição, sabe? Que é, por exemplo, sala de espera, sabe? Alguns shoppings, assim, que não tem identidade nenhuma, personalidade nenhuma. Aliás, cada vez mais, quando você entra num shopping, você não consegue diferenciar um do outro, assim. São todos iguais, né? Shoppings são backrooms. Pois é, inclusive, exatamente. A experiência que eu e Kel tivemos quando a gente saiu do filme, né? A gente saiu da sessão, que era a última do dia. Total. O shopping já tava fechando, tava tudo vazio. A gente saiu e falou assim, caramba, parece que a gente tá dentro do filme, exatamente. Né? E tinha caixas empilhadas. Tinha umas coisas desorganizadas que a gente nunca tinha visto, assim. Tinha um pessoal trabalhando lá nos tapumes, né? Que tava aberto. Tapume assim. É muito louco, porque é transição, né? Sabe tapume essas lojas que estão reformando, né? E tudo. Aí parecia que tinha realmente assim, uma entrada ali pro bastidor daquele lugar, né? E tem o zumbido também. O zumbido da luz fluorescente. Que isso é um negócio terrível. Em escritórios onde eu já trabalhei, enfim. Quando você percebia esse zumbido, você já estava assim, imerso nele há meses. É porque aconteceu alguma coisa de uma das luzes terem queimado, e aí você, sabe, percebe que uma tá fazendo mais barulho que a outra, porque realmente existe um zumbido mínimo, assim. E aí, quando você percebe, aquilo já tá na sua vida ali, sabe? Esse barulho constante. Que provavelmente... White noise. Que provavelmente pode até estar afetando a sua audição lentamente, e você não tem nem consciência disso.
sabe? É o Porque barulho do ar-condicionado, né? Da luz, né? Sim, sim. Então, assim... E, cara, assim, você ficar sozinho num lugar desses, de escritório, né? Andares, assim, é bem essa sensação, né? De backrooms. Exatamente. Então, assim, eu acho que o filme, ele é muito... essa sensação que ele traz é muito interessante. Eu acho que ele consegue trazer esse horror, sabe, desse tipo de ambiente, assim, sem precisar de nenhum outro artifício, né? Só com os elementos que a gente já comentou aqui, né? Elementos que são vários, assim, né? Além das coisas que remetem à época. Tem também a forma de enquadrar, a própria direção de arte, que você já comentou. Inclusive, esse amarelo é um amarelo específico. Se você for pensar, amarelo é uma cor também muito ambígua, né? Tipo assim, amarelo às vezes pode significar um negócio legal, sabe? Nesse solar. Tom ali, né? Então, nesse tom é muito ambíguo. E aí... bege, né? Parece cor de tinta mesmo, de parede. De papel de parede, de papel de parede, sim. Que é o tema ali. E aí, das imagens. Aí fica essa coisa, assim, que também me remete a aprisionamento. E assim, aí eu escolhi essa blusinha aqui, sabe? Pra gravação de hoje. E foi uma coisa muito inconsciente. Porque aí só depois... Será? Então, é inconsciente, mas agora eu já identifiquei, assim, falando em questões psicológicas do filme. E eu escolhi essa blusa pra estar aqui hoje, mas aí eu lembrei que ela, a Jeanne Dielman, quando tá na cozinha, a cozinha dela é toda amarelinha, de azulejos amarelinhos. Então, assim, é uma sensação de aprisionamento, assim, porque pra quem viu o filme vai entender, e quem não viu, veja logo, tá? É uma sensação de aprisionamento e essa cor favorece pra essa sensação, sabe? Essa coisa da claustrofobia. E aí eu falei, tá aí. Por isso que eu escolhi essa camiseta e nem tinha pensado que tinha a ver com a direção de arte, sabe? Que o Backrooms acabou me remetendo a essa imagem da Jeanne Dielman. Muito louco, né? É isso. É um filme que opera muito na imagem, no visual, na sensação. Então é por isso que ele permanece muito na gente, eu acho. E quando você estava falando que o filme não utiliza nenhum artifício, né, para causar essas sensações, essas perturbações na gente, lembrar que tem trilha sonora, né? Só que é uma trilha sonora minimalista, mas tem música. Inclusive, se eu não me engano, o próprio diretor ajudou a fazer a composição. E ele também montou uma playlist no Spotify com músicas que o inspiraram, né, durante o processo de realização do filme. Será que a gente escuta? Você pode escutar. A maioria das músicas eu não conheço. Mas eu identifiquei algumas coisas ali, inclusive parece que tem um Radiohead ali, então... claro. Já me atraiu, né? E aqui, uma outra coisa, porque tudo que você falou que te lembrou, eu também lembro muito, Escher, essas escadinhas. E um que eu lembrei também foi a série Ruptura. Sim. Né? Total. Que também tem essa coisa corporativa dos ali. Corredores. Das salas amplas e vazias, com alguns móveis apenas. Alguns móveizinhos. É verdade, é mesmo. Agora, falar também das personagens, né? Porque são muito importantes, principalmente porque isso é um filme de terror psicológico, na minha opinião, mais psicológico do que aterrorizante. E aí você tem a personagem da minha xará Renate, a psicóloga doutora Mary, que ela fala ali em loops, hábitos, repetições, padrões, né? E o que ela tenta mostrar para o Clark, personagem do Chiwetel Ejiofor, é que, diante do que ele está passando, né, daquela crise que ele está vivendo, né, por causa de um fim de um casamento, ele não é bem sucedido profissionalmente, né, está vivendo ali naquela loja vivendo literalmente, né, ele mora na loja de móveis onde ele trabalha,
mas é um lugar que não tem muito movimento, não tem muita zero venda, movimento. né? Ela sugere que ele precisa quebrar padrões para sair de ciclos viciosos. Né? Tem todo aquele exercício ali de interpretação ali no consultório, né? Que ela se coloca no lugar da ex-esposa, né? Para poder ele tentar identificar, né? Qual que é o problema e por que isso que ele viveu causa nele, né? Para ele poder sair dessa situação. Só que, ao mesmo tempo, no contexto das sociedades capitalistas que a gente vive numa delas e disso que a gente está comentando, desses cenários remeterem a esses ambientes corporativos, quebrar padrões também levam a essa sensação de desconforto e perigo, que é o que a gente falou. Você está nesse lugar, de repente você percebe que tem alguma coisa diferente, você já fica em alerta, né? Se queima uma luz, se é um barulho diferente, se você percebe que um móvel está fora do lugar e aquilo ali o tempo todo estava, né, certinho, aquilo ali mudou, isso, né, também causa esse desconforto e perigo. Então o filme mexe com isso o tempo todo, né, e pensar também no nome da empresa que descobriu os backrooms, né, que tá monitorando aqueles vídeos, que é Async, de assíncrono. Ou seja, é justamente isso, né? Alguma coisa saiu da sincronia, saiu do comum, né? Saiu do padrão. Alguma coisa está fora da ordem. Eu penso também no Clark, o personagem principal, que ele é arquiteto, mas está trabalhando como vendedor de imóveis. E o nome, Clark, a sonoridade dele, a própria grafia, parece com clerk, né, que é atendente de balcão, balconista, né, se a gente pensar no filme do Kevin Smith, né, Clerks, que são esses trabalhadores que são recepcionistas, atendentes, caixa de banco, de supermercado, né? Ou seja, o Clark tem essa formação superior e artística, né? Arquiteto, mas acabou fazendo esse trabalho repetitivo e que o desagrada, né? Ele não quer estar ali vendendo móveis, né? É desmotivador. E aí ele vai parar nesse não lugar, nesse limbo, que é onde você fica preso quando você está passando por uma crise psicológica que afeta tudo que você faz. Quem já passou por alguma crise de depressão ou mesmo de ansiedade, né, já provavelmente teve essa sensação, né, de que você fica parado, você está preso, você não consegue fazer o que você precisa fazer, você se sente desmotivado, né? Então, o que me passa Backrooms é que essa dimensão paralela é como se fosse o subconsciente materializado. É um pesadelo sólido. Então ele está realmente entrando naquele lugar. Aquilo saiu do subconsciente dele. Ou ele entrou para dentro dele mesmo. Ou ele entrou, né? E esse labirinto, né, de tentar encontrar saída também me lembrou um filme recente, lançado alguns meses atrás, nos cinemas aqui no Brasil, que é o Exit 8, Saída 8, que é um filme japonês, baseado em um videogame. Então também tem essa origem aí da tecnologia, né, do digital, que é um videogame que viralizou também na internet. E é um filme que também vai trabalhar com essa coisa de ter um lugar que é um enigma, só que no caso é uma estação de metrô. Aí de novo remete a esse filme mais recente, o Backrooms, porque tem esses corredores que tem padrões e a forma do personagem sair daquele lugar é ele identificar anomalias nesses padrões. Então é um filme bem interessante, é mais assim um longa-metragem que poderia ser um episódio de Black Mirror, para te falar bem a verdade, porque ele tem essa coisa do conto moral, sabe, que envolve a tecnologia. Mas é um filme bem interessante, eu acho que daria uma boa sessão dupla. É pessimista em relação à tecnologia? Sim, tem um comentário social, né? Bem Black Mirror mesmo, né? Então, é um filme que vale a pena.
Mas é isso, Kel. Eu acho que essa coisa do psicológico do filme ela acaba sendo mais forte nesse sentido, porque eu acho que é um prato cheio para psicólogos assistir a esse filme, né, estudá-lo e tê-lo como referência. Estamos piscando para você. Nossa apoiadora Alana, né, que já participou, inclusive, de podcasts aqui no Cinematório. Ela conversou com a gente sobre o Divertidamente 2, né? Conversa maravilhosa. Ficou, chuchuzinho aquele episódio. Depois nos conta, viu, Alana? Se você assistir ao Backrooms, o que você achou? Mas eu acho que essa camada toda, né, ela é mais interessante do que o terror em si, porque você fica intrigado e pensando, né, na representação, na simbologia desse lugar, dessa história, do que está acontecendo ali. É que eu vejo diferente, assim, eu vejo que o horror tá em tudo, sabe? Nessa parte do ambiente, né? O horror de ambiente. O horror, só pra me fazer entender, o horror do susto. Né? Sim, não. Isso com certeza. O que se entende assim, você vai ver um filme de terror e... não, tem os jump scares, né? Porque esse filme também tem, né? Tem isso também, dos jump scares. Tem também o monstro, Então, assim... Aí é que tá, o monstro, ele surge a partir de uma questão psicológica, mas não deixa de ser um monstro, né? Tipo, no básico da coisa ali, ele ainda é um monstro, a figura dele é um monstro. Então, a gente tem esses elementos desse terror que não é psicológico e elementos de terror psicológico. Então, eu acho que tudo, sabe, é uma construção de horror que faz pensar. E aí... essa coisa das camadas né, do inconsciente, isso é até assim, traduzido em imagem, porque tem uma sequência lá em que algo da vida da própria terapeuta, né, vai se transformando, vai surgindo a partir né, de uma imagem da casa dela, da sala dela. Aquilo vai se transformando na imagem final, assim, de um backroom, né? Então, assim, é quase como se o filme estivesse dizendo sobre essas camadas psicológicas mesmo, algo que é de uma realidade vivida e que vai se transformando em outras coisas, né? E, assim, a gente tá falando de traumas também. A gente vê não só essa questão psicológica do personagem Clark, que eu adorei essa brincadeira com o nome, assim, acho que perfeita, como também na própria terapeuta. Então, assim, apesar de ela tá tentando ajudar o Clark, né, tentando fazer ele sair desse padrão e tal, tentar enxergar também o que há de problema para ele tentar superar, né, para ele tentar seguir um caminho novo, ela também tem as questões dela, sabe? Então, assim, achei interessante porque é isso, assim, ela também precisa lidar com a história dela, com o trauma dela, com várias coisas, e ao mesmo tempo ela tá tentando ajudar alguém, assim. Então, as camadas disso, né? Ela acaba meio que se fundindo ali quando ela vai pro Backrooms a partir da experiência dele, então ela funde um pouco da vida dela com a vida do paciente, assim. Isso é complexo demais, porque ela vai atrás dele, né? E no ir atrás dele, assim, de tentar entender o que aconteceu com ele, ela acaba sendo sugada para dentro da viagem dele, assim. Então é bem complexo nesse sentido psicológico. Eu acho que, tipo, é pano pra manga longa, assim, de questão pra você ir desvendando, assim. E eu acho que não é também um filme pra você ficar explicando cada detalhezinho, cada pedacinho, cada imagem que surge, cada questão colocada, porque pra você sentir, a princípio, assim, né, ter essa coisa da sensação, e para depois isso ir, sabe,
te fazer fruir mesmo, com as suas reflexões, conversando aqui, discutindo aqui, né? Igual a gente tá fazendo, trazendo aqui pro vídeo. E aí, eu não gosto da palavra explicação, mas eu sei que deve já ter muito conteúdo mas tem. dizendo Não. Backrooms explicado. O próprio distribuidor mandou para a imprensa um press release com esse título. Pois é. Entenda Backrooms, enfim. É o isso tipo de filme... replicado, né? As Pois pessoas copiam, colam, publicam e é isso vai o tipo passando de pra filme frente. que é muito mais legal, assim, você ir descobrindo, sabe, junto de outras pessoas, mas sem pegar como que eu vou dizer, uma comunicação oficial sobre o que é que significa aquilo, Sim. sabe? Porque vai atrapalhar a sua fruição, até por essa questão psicológica mesmo, assim. Isso que você trouxe, né, da sua sensação lúdica, de vários cômodos ali, sabe? É uma coisa, é uma interpretação pessoal, assim, que é muito válida. E aí eu fico pensando que nessas comunicações oficiais e de gente que fala, tá explicado, ó, isso significa isso, acaba restringindo muito a visão das pessoas sobre o que tá vendo, sobre o que tá sentindo e absorvendo, assim. Eu gosto muito mais de conversas, de trocas, e que nada seja impositivo, que eu acho que é a nossa proposta aqui, né? A gente está trazendo tudo que o filme nos faz pensar e a gente quer ouvir de vocês também, mas de forma alguma é taxativo, sabe? Definidor, porque eu acho que o filme é exatamente... Ele cresce quando ele deixa isso em aberto. E ele ajuda muito, porque nas histórias, né? Do Clark e da personagem da Renette, como que ela chama? A Mary. Nas histórias deles dois, a gente tem meio que um guia, né, para entender um pouco mais daquele lugar, o que aquele lugar significa, o que aquele lugar, aquele não lugar, representa. Eles dão uma estrutura, sabe? Sim, eles, sim. como personagens, eles dão estrutura. Por né? isso que não é um filme surrealista. Exatamente. Isso pode se considerar surrealista. Tem elementos surrealistas, a base dele vem disso, da criação ali daquelas imagens, mas não é um filme surrealista, porque no surrealismo de fato, você não tem que entender, explicar nada, você tem que estar disposto a não entender. Não tem uma você psicóloga dizendo com todas as palavras... Claro que você precisa quebrar os seus padrões. Isso é uma super explicação, gente. O filme ele te fornece elementos mais do que suficientes para você sair do cinema, claro, com dúvidas, com questões, né, sem respostas, mas com o entendimento do que você assistiu. Né? O que é legal é você sair dali pensando sobre aquilo e o que aquilo representa, o que aquilo significa, né? O que pode ser, o que pode não ser, e eu acho que isso é um dos méritos, das coisas melhores que o filme traz, né, de não fornecer respostas, que é justamente o trabalho do psicólogo, né? Quando você vai fazer terapia, você não está ali para ouvir respostas do terapeuta, da terapeuta, né? Esse profissional, ele vai, na verdade, te guiar para que você encontre as respostas, né? Exatamente. Não é ele que vai responder. Né? Então, eu acho que o filme acaba fazendo também essa função. E acho que a única pista que ele dá ali mesmo, mais pro final, é quando aparece aquele cientista, né, que conversa com a Mary ali naquela sala, e ele fala que trabalhava com máquinas de ressonância magnética. Aí você supõe, o filme também não deixa isso explícito, Sim. que de algum modo, esse portal foi aberto a partir disso, né? Tem que ter uma radioatividade ali, né? Nesses equipamentos. Então, existem pessoas observando esse não lugar, tentando até fazer experiências nesse não lugar, né? Então, também não é uma coisa assim... Porque alguém poderia dizer, isso tudo, então, é uma viagem do inconsciente do Clark e
não é só isso, né? Tipo, não tem essa camada do psicológico do Clark e da Mary também, né? Em alguma medida. Mas ele também existe como um espaço limiar em que outras pessoas podem adentrar ali, Sim. né? Então Pessoas bem... e bichos. E bichos. Tadinho das gaivotas ali, né? Entraram ali. Não sei nem se são E gaivotas ou se é a mesma, né? E funcionários que estão em suas casas, sossegados, e de repente o chefe vai lá e fala: vai fazer a minha filmagem. Isso ali, mas ao mesmo tempo, que eu achei sacanagem com os dois, ao mesmo tempo eu achei interessante porque o filme ele se passa nos anos 90. Mas se fosse um filme realizado nos anos 90, o primeiro a morrer seria um personagem negro. Com certeza. E aqui a gente tem a inversão disso, né? O protagonista é negro, né? E o primeiro a morrer é o carinha branco loiro lá. Então, quebra esse padrão, né? Sim. Você está falando de ciclos, repetições, mas esse é o mínimo que tem que ser feito. Corretíssimo, né? Que bom que a gente tenha essa mudança, né, para o bem, né, para o bem mesmo das representatividades e para a diversidade, né? Algo muito importante que a gente valoriza muito aqui nas nossas análises. Bom, Kel, a gente fica, claro, aí na expectativa do que virá, né, a seguir. Já tem notícia de que o Ken Parsons está trabalhando aí em continuação. O meu temor é só que ele busque fornecer respostas, tente colocar elementos que expliquem, né, o que é esse não lugar, mas eu torço para que ele tenha, né, muito novo e tudo, ele tenha aí bastante criatividade para poder trazer, né, um outro filme ou uma série, sei lá o que vai surgir a partir desse fenômeno, que explore mais essas camadas, né, e que nos deixe aí mais intrigados ainda com esses corredores infindáveis, estranhos e lúdicos. E lúdicos também, por que não, né? E para a gente encerrar a nossa análise aqui no nosso podcast, a sua nota, Kel Gomes, para Backrooms. Vamos lá. Eu acho que eu dou 4. 4 estrelas? Sim. Vou ser um pouquinho mais rigoroso, vou dar 3,5. Eu fiquei em dúvida se dava 3,5, mas também não sabia se essa meia estrela eu justificaria fortemente. Mas eu acho que numa revisão eu pode subir para 4. Esse eu acho que ele tem fôlego para isso. É um filme que eu tenho vontade de revisitar. Eu veria novamente numa boa. E acho que pode ter aí um upgrade na nota. Mas o coraçãozinho lá no Letterboxd já está garantido. É isso, é 4, eu acho. 4. É aquele 4 que não é tão convicto, mas significa que o filme é bom, mas gente. Isso acontece... Deixou uma boa experiência, sabe? Com filmes assim, que te causam uma... Você assiste, você sabe que você gostou, mas tem alguma coisa ali que você fala... Eu preciso pensar um pouco mais sobre isso. E às vezes nesse pensar um pouco mais, o filme cresce, né? Isso já aconteceu várias vezes com filmes que depois eu coloquei entre os meus favoritos do ano e tudo, né? Então eu acho que esse aqui tem chão para, né? Tem bastante chão, inclusive, né? Chão, corredor, parede, para isso. E os atores são bons, né? Eu também gosto bastante do trabalho deles. Isso aí foi o casting foi muito bom. Né? E eu gosto, eu quero só comentar aqui antes de a gente terminar, porque a gente não comentou, porque a relação de terapeuta e paciente ali, ela também não é totalmente confortável, né? Você sente uma tensão. Sim. Então, isso eu achei interessante também, assim, não é algo que ambos estejam
completamente abertos um para o outro, sabe? Você vê que ambos se escondem muito ainda. Por falar nisso, né, já que a gente tá falando de nota, a segunda conversa, não sei se é a segunda ou a terceira, mas enfim, o encontro dos dois na cozinha, já no backrooms, né, quando eles estão ali falando, ele tá com aqueles personagens estranhos, né, parece ali que é o chá do chapeleiro maluco lá da Alice, né? Mas ali eu senti uma quebra de ritmo. Ali é uma hora do filme que eu fico, sabe? Que, sabe, que é um momento que pode crescer também depois, né, na revisão. Mas ali é onde eu sinto que tem o filme puxa o freio, sabe? Entendi. Então, eu preciso rever. Mas é um momento, assim, que eu fico um pouco... sabe? Eu tava envolvido, tudo ali, eu fiquei meio... Porque ele, né, se dedica nesse momento, assim. Tem até, de novo, a representação dela como ex-esposa. E aí não tem sei se toda funciona muito bem, sabe? Mas, enfim. É um momento do filme que eu não gosto tanto. A se pensar. Você que assistiu a Backrooms, nos diga aí nos comentários, na plataforma onde você estiver acompanhando aqui o nosso podcast, o que você achou do filme. Se você é apoiadora do Cinematório, faz parte do nosso Cineclube, chama a gente lá no nosso grupo exclusivo para apoiadores e nos diga a sua impressão sobre Backrooms, um não lugar. Um não lugar. Bora, Kel. Bora. Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.